Olá, hoje o episódio do Let's Speak About é sobre as relações interpessoais. As relações entre as pessoas são fundamentais para o seu desenvolvimento positivo, para gerir as situações do dia-a-dia. Podem ser positivas, por vezes também têm os seus riscos. Hoje temos aqui um painel de investigadores, especialistas, estudantes que nos vêm falar sobre as relações e a sua opinião sobre de que modo é que elas podem ser tão importantes para o desenvolvimento saudável. Muito obrigada aqui aos nossos participantes. Temos aqui o Dr. Rui Marques, o coordenador do Relational Lab e também com muitas outras funções e cargos, sempre no sentido da promoção da saúde e das relações positivas entre as pessoas. Muito obrigada, é um gosto e uma honra tê-lo connosco. A professora doutora Ana Beato, professora desta casa, da Universidade de Lusófona, que também trabalha muito na área das relações humanas, nomeadamente das relações amorosas, e vem partilhar consigo também tanto a sua experiência como investigadora na área. A Sara Palhinhas, que é estudante do mestrado de Psicologia Clínica da Saúde e que também vai refletir sobre, como jovem e como estudante e como futura profissional, qual é o papel que as relações podem ter neste equilíbrio. E também no Calau Stein, que também é estudante do mesmo mestrado e que vem partilhar a sua perspectiva também como rapaz, como estudante e como futuro profissional. Portanto, vamos aqui a conversar um pouco e dar os vossos contributos e reflexões sobre este tema. Vou começar pelo Dr. Rui Marques, a refletir um bocadinho sobre como é que surgiu este laboratório relacional e, mais concretamente, para os jovens e para a área da formação e da academia, qual é a relevância e o trabalho que têm feito nesta área. É um gosto aqui estar. Obrigado por este convite. O Relational Lab nasce da convicção que vivemos um inverno relacional. Vivemos um tempo de déficits relacionais muito significativos, quer nas relações interpessoais, quer nas relações organizacionais, quer ainda nas relações comunitárias. Estamos cheios de evidências à nossa volta, são tantas que até nos esmagam algumas vezes. E esses déficits relacionais perturbam-nos. De uma forma simples, o inverno relacional quer dizer que as pessoas estão zangadas, estão hiperreativas, têm uma grande dificuldade em estabelecer relações de qualidade e por isso mesmo o Relational Lab nasceu para desenvolver o conceito de melhores relações. Como é que nós conseguimos intencionalmente construir qualidade relacional, de maneira que, quer ao nível interpessoal, organizacional ou comunitário, tudo possa fluir melhor, nomeadamente que, sobretudo ao nível do bem-estar, da qualidade de vida, da saúde mental, essas boas relações se possam refletir em um incremento desses parâmetros, mas também, quando falamos de organizações, que a sua eficácia e a sua eficiência possam melhorar. Como é que isto pode ser útil para jovens que se interessam por estes temas, vindos de várias áreas do conhecimento? Creio que, como ninguém, sentirão que este é um tema central do nosso tempo, que, quer em termos de experiência pessoal, quer enquanto olhar académico, tem muito que se lhe diga. E centrando particularmente na questão académica, há hoje desafios muito significativos ao nível da investigação, ao nível do desenvolvimento de intervenção comunitária, que podem fazer da qualidade relacional um eixo essencial. Perceber o que é que está a provocar este inverno relacional e como é que nós podemos intervir para o minimizar, construindo relações de qualidade, é seguramente um objeto de estudo, seja da psicologia, das ciências da educação, da sociologia, da filosofia, enfim, muitas áreas do conhecimento que seguramente podem contribuir para se conhecer mais e dessa forma se poder construir melhores relações. De certeza que vamos ter mais notícias e novidades sobre isso e pelo que me percebo, a receptividade das pessoas tem sido muito positiva, o que demonstra a necessidade e a vontade que as pessoas têm realmente de reinventar as relações neste inverno relacional, como referiu. Professora Ana Beato, do trabalho de investigadora, também como professora, que nos relacionamos com jovens desde os 18 até aos 20 e tal, e vemos também o seu crescimento, depois acompanhamos também a sua integração no mercado de trabalho. O que é que, enfim, lhe traz a relevância desta questão das relações neste contexto académico? Então, também gostava desde já de aproveitar para agradecer e congratular-vos por este trabalho que tem sido desenvolvido, que é o Let's Speak About. Estou muito contente por partilhar este painel com todos vós e também termos aqui os nossos estudantes é claramente enriquecedor, porque trazem em primeira mão, não é? São jovens a falar na sua própria voz. Portanto, fico muito contente que efetivamente hoje o tema tenha sido precisamente escolhido a dedo
é um tema que me diz muito, porque naturalmente, enquanto psicóloga clínica, enquanto professora, tenho vivenciado um conjunto de experiências, quer profissionais, quer clínicas, quer pessoais, obviamente, que me mostram que, efetivamente, sem as relações, o mundo, efetivamente, torna-se mais pobre. E isto é verdade a todos os níveis, precisamente porque a minha área de intervenção e de estudo tem sido principalmente a saúde mental. Tenho-me apercebido que a saúde mental é particularmente impactada não só pela forma como as relações, eventualmente menos positivas, tóxicas, negativas, o que seja, impactam diretamente essa mesma saúde, mas por outro lado, também o que é que a falta na qualidade dessas relações traz, não é? Em termos de redução das competências, em termos da capacidade, até de um desenvolvimento integral, não é? Porque o ser humano não se desenvolve só psicologicamente, ou só emocionalmente, ou só socialmente, ou só o que seja, portanto desenvolve-se numa comunidade em diferentes contextos. E naturalmente, a partir do momento em que surgem dificuldades na forma de me relacionar, de me ligar, de me conectar a diferentes agentes, porque não estamos só a falar de relações amorosas, ou não estamos só a falar de relações familiares, ou com colegas, ou com amigos, ou com colegas de trabalho, em diferentes contextos também. Estamos a falar desta capacidade de entender e ser entendido, de me sentir valorizada ou vice-versa, e acima de tudo de cooperar, porque o ser humano eventualmente precisou, para funcionar tão bem e se desenvolver tão bem, evoluir na verdade, precisam mesmo da cooperação. Sem ela nunca estaríamos aqui a contar a história no século XXI. E efetivamente ganhamos um poder no mundo precisamente porque nos juntamos uns aos outros. A questão é, não é tanto se as relações são importantes, porque elas obviamente são fundamentais, sem elas não existiríamos, mas a questão é quais são os desafios. E hoje já lançamos aqui alguns destes desafios, que é como é que nós nos relacionamos e como é que eventualmente às vezes entre tantas pessoas nos sentimos, apesar de tudo, tão desligados, tão isolados e às vezes com vazio, não é? Quando supostamente as relações deviam enriquecer. E em relação aos jovens, portanto, muitas vezes as pessoas dizem que os jovens estão mais distantes, que estão mais centrados neles próprios. Gostava de perceber qual é a vossa opinião sobre isso, se sentem isso, se não. O que é que acham que é importante as relações, por exemplo? Vamos primeiro falar neste momento da vossa vida, a nível académico, de que modo é que a relação com os colegas, com os professores, com os próprios funcionários podem promover o vosso bem-estar ou, pelo contrário, às vezes ser um fator de risco. Se lembrarem de algum exemplo que seja relevante ou de um apoio ou de uma dificuldade, podem partilhar connosco. Pode. Nicolai. As relações são sempre importantes. Nós somos um ser social. O nosso desenvolvimento é feito num contexto, como já foi referido, e estas relações afetam-nos, tanto seja com colegas, seja com funcionários, seja com professores, a diferentes níveis, mas afetam todas. Afetam o bem-estar. Se eu me sentir presente, integrado num contexto, vou estar mais motivado para realizar atividades, e principalmente isso é muito importante nesta altura em que, embora ainda haja desenvolvimento, é relativamente mais lento, só que o salto é grande. E precisamos do apoio tanto de colegas como de professores, professores sendo eles formadores, para uma etapa muito importante da nossa vida. Sentido de presença, nós vamos nos sentir mais motivados e vamos ter mais vontade de ser bons alunos ou sermos bons profissionais. Ao sermos melhores alunos, indireta ou diretamente, vamos ter um melhor bem-estar. Da mesma forma, se nós nos sentimos melhor com relações, com as nossas relações sociais, vamos ter um maior sucesso académico. Por exemplo, se nós nos sentimos apagados do nosso contexto académico, vamos ter menos vontade de vir às aulas. Tendo menos vontade de ir às aulas, vamos menos às aulas e recebemos menos informação. Vou dar um ciclo vicioso. Exatamente, sim. E os professores, vendo que estamos a vir menos às aulas, podem não ter tanta motivação para dar as aulas. Vão dar as aulas, mas vêm com outra motivação. Professora Ana Beato, portanto, nós lidamos com estes estudantes todos e somos muito solidárias, pelo menos falo por mim, penso que também com esta geração e com todos estes desafios que têm. É verdade que eles estão menos preparados para o futuro,
Como é que numa perspectiva desenvolvimental, que efetivamente era suposto eles serem autónomos e independentes, como é que isto se coaduna com o seu desenvolvimento? Que reflexões é que tem sobre isto? Efetivamente, em algumas áreas eu não acho que os jovens estão menos preparados, pelo contrário. Acho que em algumas áreas eles eventualmente até já têm alguns recursos que nós não tínhamos. Ainda há pouco estava a pensar, não é? À medida que vos ouvia, na idade deles, se tinha uma dúvida, eu não abria em Google, ou que seja, e tinha a resposta, não é? Ou aguentava a imprevisibilidade, que era não ter resposta, ou eventualmente aceitada e pronto, não via como descobrir, ou ia perder algum tempo para uma biblioteca, ou que seja, tentar dar uma resposta, provavelmente a biblioteca não me ia responder. E hoje em dia o ChatGPT tenta, à sua forma particular, dar-nos respostas rápidas. Mas seja como for, a acessibilidade à informação, efetivamente, permite-lhes uma data de coisas. Inclusive, eles têm ferramentas, não é? Que de uma forma muito natural exploram. Se der um computador um destes jovens, mais rapidamente eles conseguem fazer um conjunto de coisas que nós, na nossa geração, teríamos de ir a um manual para fazer. Portanto, eles estão mais capacitados para um conjunto de coisas. Mas o que vocês estão a salientar, e bem, é como é que os preparamos para a vida, para a autonomia. E nós sabemos que cada vez mais, não é? Vivemos numa tendência de algum controle, de uma necessidade de controle. Na verdade, vivemos na época da ilusão do controle, porque achamos que controlamos mais do que efetivamente controlamos. E falamos de imprevisibilidade. A imprevisibilidade sempre existiu, não é? E vai continuar a existir. Ainda agora, não é? Quer dizer, morreram pessoas numas cheias já ali ao lado e quem sabe se não chegam já aqui. Nós não sabemos. Portanto, realmente não conseguimos controlar tudo, não conseguimos prever tudo e acho que não vos devemos ensinar a tentar fazê-lo. Porque efetivamente isso dá-nos a ilusão de que controlamos mais do que efetivamente controlamos. E perdemos aquilo que, a meu ver, é a essência também da natureza humana, que é lidar com o que não se sabe, lidar com o que não se consegue prever, lidar com o que é difícil. E ter perguntas é difícil e não faz mal nenhum. Porque se nada for difícil, também, não é? Vou mobilizar para quê? Então, para terminar, perguntava a todos vós, face a esta questão da relevância das relações, das alterações das relações, das oportunidades, mas também das fragilidades, qual é a mensagem que dão tanto para jovens como para os adultos para promoverem relações saudáveis? Posso passar então ao Dr. Rui Marques? Então, partindo de uma frase que me tem acompanhado muito nos últimos tempos, se alguns pensam que as pessoas constroem relações, eu penso que as relações constroem pessoas, dizia Kenneth Gergert, e se as relações estão no centro da construção da pessoa, há que investir nelas para procurar construir relações de qualidade, relações significativas, relações que façam a diferença na nossa vida e na vida dos que estão à nossa volta. Esta qualidade relacional, creio que constituirá cada vez mais um desígnio-chave de prioridade para o nosso tempo. Obrigada. Sara? O que é que nos diz assim para si, o que é importante e o que é que pensa que quer alimentar nas relações para ter um melhor futuro, uma melhor expectativa, sentir-se mais segura e acompanhada? Eu acho que ser fundamental para termos relações mais positivas, nós conhecermos a nós próprios, saber aquilo que gostamos, aquilo que não gostamos, quais são os nossos limites e depois efetivamente trabalhar para conseguirmos estabelecer esses limites e sermos assertivos. A necessidade do autoconhecimento também para saber estabelecer os limites da relação. Sim. Nicolai? Creio que seja bastante importante percebermos que a outra pessoa está à nossa frente e está relacionada connosco, também uma pessoa, também tem as suas vivências, a sua experiência, os seus sentimentos, as suas emoções, e perceber como é que ela funciona ou porque é que ela pode estar a agir da forma que está. Isto vem um bocado da ciência comportamental, mas pronto. É muito importante para sabermos como lidar com ela. Mas também é importante conhecermos a nós próprios para perceber, conseguir falar com a pessoa e agir e lidar com ela. Conseguir sermos assertivos na forma como nós queremos que a nossa relação vá para a frente, mas também perceber que a outra pessoa também é alguém e também tem as suas vontades e também influencia a relação, não somos só nós.
Portanto, a questão é que uma relação é uma relação entre duas pessoas e, portanto, é importante também a questão da empatia, que falamos que hoje em dia às vezes é difícil esta questão com o individualismo, as pessoas centram-se muito em si e acabam por ter dificuldade de ver que o outro pode ser diferente, não precisa de estar mal, mas pode ser diferente de nós. A gente, se calhar, olharmos para nós, mas também conseguirmos olhar para o outro. Muito obrigada. Portanto, hoje tivemos o episódio do Let's Speak About sobre as relações humanas, as relações interpessoais. Tivemos connosco o Dr. Rui Marques, a doutora Ana Beato, a Ana Palhinhas e o Nicolai Stan, que nos falaram e refletiram sobre a importância das relações neste contexto de incerteza, e a única coisa que sabemos é que não sabemos o que vai acontecer, mas que se estivermos juntos, nos apoiarmos mutuamente, conseguiremos enfrentar tudo o que vier de uma forma mais saudável e mais feliz.